Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. No programa anterior, nós falamos sobre as escolas que têm se dedicado a oferecer para os alunos atividades voltadas para a inteligência emocional, para a meditação, para a consciência dos próprios sentimentos, aprender a agir com gentileza, com calma, com bondade diante dos desafios da vida. E hoje nós vamos mostrar o que a ciência tem provado sobre esse tema, o que tem tudo a ver com o nosso desejo, como espíritas cristãos, de um mundo melhor e mais fraterno. Mas antes, nós vamos convidar todos vocês para ouvirmos juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Se puseres amor no tempo que Deus te reserva, nunca te sentirás sob o domínio do tédio ou do desânimo, porque as tuas horas se converterão em prazer de servir. Se colocares amor nas afeições que o Senhor te permite cultivar, nunca sofrerás ingratidão ou desengano, porque transformarás o próprio espírito em vaso de abnegação e de entendimento, colhendo de ti mesmo a felicidade de fazer a felicidade dos entes queridos. Se cultivares amor na execução do dever que a divina providência te atribui, nunca experimentarás cansaço ou desalento, porque o trabalho se te fará fonte de alegria na alegria de ser útil. Se aplicares amor nos recursos verbais que a sabedoria eterna te confere, nunca te complicarás em manifestações infelizes, porque a tua palavra se transubstanciará em clarão e bênção naquilo em que te expresses. Se espalhares amor no lugar em que as leis da vida te situam, nunca te observarás na condição de vítima do desequilíbrio, porque a tua influência se tornará serenidade e esperança, garantindo a harmonia e a tranquilidade onde estejas. Se conservares o amor no coração, obra divina do universo, nunca te perderás na sombra, porque terás convertido a própria alma em presença de luz. Você sabia que a base para um cérebro saudável é a bondade, segundo um dos mais renomados neurocientistas da atualidade? Essa premissa tem se tornado tão importante que, como vimos no programa da semana passada, até mesmo nas escolas já se veem reflexos dessa valorização da empatia, da bondade, como um aprendizado importante para a vida. O Dr. Richard Davidson, neurocientista, pesquisador e professor americano, diz que a gentileza, a ternura, a bondade permitem que o cérebro humano atinja o seu melhor potencial. E ele costuma explicar que essas habilidades nem sempre nascem com a pessoa naturalmente. Nem todos nós temos o impulso de sermos gentis, de sermos calmos com alguém, por exemplo. Mas é importante que nós possamos treinar ao longo da vida essas atitudes através da autoobservação, do autoconhecimento e de um treino constante. Nós trouxemos aqui no Portal de Luz um pouco do que vem sendo estudado
sobre a bondade humana. Por quê? Vai de encontro com o que nós mais desejamos para o nosso planeta, que se encontra em transição. E aquilo que a religião fala, nós desejamos que seja aprovado pela ciência, assim como aquilo que a ciência se ocupa de estudar, foca, seja também coerente com o que a religião prega, porque afinal, se ciência e religião estão estudando o conhecimento da verdade sobre a vida, sobre a origem da vida, sobre o porquê estamos aqui, e se a vida vem de uma única fonte criadora que é Deus, com o tempo é natural que esses dois caminhos venham a se unir. E então, as pesquisas do Dr. Davidson sugerem que um bom começo para facilitar uma pessoa comum a adquirir o aprendizado das atitudes bondosas, um bom início seria a meditação, que pode ser uma prática que ajuda nesse caminho do domínio de si mesmo, controlando alguma reação em desequilíbrio, controlando a irritabilidade, a impaciência, e ensinando a pessoa a respirar, observar a situação sem julgamentos e acalmar as emoções. Pode ensinar, então, a empatia e a bondade no trato com as pessoas, com a própria pessoa se tratar com mais bondade e gentileza. Ele e o seu colega, o psicólogo Daniel Goleman, escreveram juntos, em 2017, o livro Ciência da Meditação, que narra os resultados das principais pesquisas realizadas sobre esse tema. Eles próprios vêm organizando as pesquisas que mostram que, quando nós não estamos bem, se estamos deprimidos, tristes, ou estamos de alguma forma decepcionados ou frustrados com alguém, com alguma situação, nós temos uma tendência, no geral, a ficarmos autocentrados, pensando em o quanto a nossa dor incomoda, a nossa falta de sorte, enquanto estamos sofrendo, e na maioria das vezes, esse estado de alma acaba sendo uma espécie de auto-hipnose e permanecemos ali, naquela conversa interna de reclamação, de sofrimento, que pode inclusive durar uma encarnação inteira. E nós ficamos ali paralisados ao invés de buscar alguma mudança. Mas a prece e a meditação, segundo a pesquisa deles, nos convidam a tomar consciência desse estado de alma, muitas vezes mostrando um novo caminho. E é quando nos sentimos impulsionados a sair dessa dor, a sair de nós mesmos, abandonar aquele discurso de vitimização, de crítica, e passamos então a buscar caminhos, buscar perdoar, elevar os pensamentos, fazer o bem a alguém, e o nosso cérebro tem a possibilidade de expandir o seu potencial, saindo daquele pensamento repetitivo e negativo. Nós sabemos na ciência atual que esse discurso interno negativo é comum a todos aqueles que possuem um modo de pensar deprimido. Portanto, a tristeza, a depressão, são estados emocionais que podem ser autocentrados na própria pessoa. Então, a busca que nós devemos fazer quando estamos tristes, desanimados, é lembrar disso e sairmos de nós mesmos, fazer o bem a alguém, através do nosso próprio trabalho, da convivência mais harmoniosa com todos ao nosso redor. E segundo esses pesquisadores, a meditação regular justamente nos permite desenvolver uma melhor inteligência emocional, como a capacidade de uma pessoa de gerenciar os seus sentimentos, conscientizar-se daqueles pensamentos que não são tão positivos, melhorar o padrão desses pensamentos para patamares mais amorosos, mais otimistas, que na linguagem da doutrina espírita nada mais são do que aquela boa recomendação fundamental de orar e vigiar. Segundo eles, o controle das emoções é essencial para o desenvolvimento da inteligência de um indivíduo. E como não nos lembrarmos aqui de André Luiz, que nos recomenda o domínio de nós mesmos se nós quisermos avançar na nossa evolução. Davidson começou jovem a se interessar por todos esses temas quando ainda era um estudante em Harvard, nos Estados Unidos, investigando mecanismos cerebrais que eram ligados à depressão e à ansiedade. Mas foi quando ele começou a ouvir sobre os benefícios da meditação e se interessou em estudar sobre como uma pessoa poderia treinar de forma consciente a própria mente para ser mais calmo e mais feliz.
mas foi em 1992, quando ele se aprofundou no estudo do budismo, que houve uma importante virada de chave. Ele entendeu que, ao invés de continuar focando seus estudos no estresse, na depressão, ele deveria focar cada vez mais as pesquisas dele nas boas habilidades do ser humano: ser gentil, possuir ternura, compaixão. Ali realmente ele poderia fazer um trabalho que fosse útil para as pessoas. E foi assim que, pela primeira vez no mundo, as palavras gentileza, ternura e compaixão foram colocadas no centro de uma grande pesquisa científica, quebrando paradigmas no meio da nossa ciência sempre tão materialista. Todo o aprendizado do Dr. Davidson ao longo dessa pesquisa possibilitou que ele pudesse chegar a uma conclusão que nós dissemos lá no início do programa. A bondade é fundamental para que o nosso cérebro seja saudável. E mais do que isso, uma importante contribuição também do Dr. Davidson foi trazer outra verdade. A gentileza, a ternura, a empatia, elas podem ser aprendidas, treinadas em qualquer idade e por qualquer pessoa. Os estudos dele mostram que estimular a ternura nas crianças e nos adolescentes melhora a qualidade de vida, os resultados acadêmicos, o bem-estar emocional, a saúde no geral, conforme, inclusive, falamos no programa anterior sobre as escolas. Por meio de provas científicas, como nós estamos vendo, nós vamos chegando finalmente à conclusão daquilo que Jesus nos deixou como o maior mandamento. O caminho é o amor. Amai-vos uns aos outros. Cultivar a gentileza, a bondade, a calma, nos coloca no caminho da reforma íntima que tanto queremos na nossa doutrina espírita. E, sem dúvida, assim nós vamos construir um novo comportamento para a nossa sociedade humana. Existem evidências da sobrevivência da alma? Como é a relação entre a mente e cérebro? A saúde mental pode sofrer influência espiritual? Esse é um convite para você fazer parte da história do maior evento sobre saúde e espiritualidade do mundo, o MEDNESP 2025. Nesse ano, a Associação Médico Espírita do Brasil completará 30 anos de pioneirismo nos estudos científicos da saúde integral, que considera o ser humano em suas dimensões biopsicossociais e espirituais. Você terá a oportunidade de estar junto com Rossandro Klinger, Décio Iandoli Júnior, Andrei Moreira, Gilson Luiz Roberto, Irvênia Prado e muitos outros palestrantes, tendo acesso às principais pesquisas que têm transformado o cuidado à saúde. Por isso, o tema central do MEDNESP 2025 é servir para curar-se. O verdadeiro sentido da espiritualidade envolve esta conexão para além de nós mesmos, e esse é o caminho para a saúde integral. Serão abordados temas fundamentais, não apenas para os profissionais de saúde, mas a todas as pessoas que desejam contribuir para levar mais saúde ao mundo. Venha descobrir de 19 a 21 de junho em São Paulo, porque servir pode ser a chave para a saúde de todos e como você pode implementar esta prática na sua vida. Acesse agora mesmo www.mednesp2025.com.br. Confira a programação e garanta sua inscrição, pois as vagas são limitadas.
Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Vocês já observaram como é comum compararmos-nos às outras pessoas, considerando que, se nós tivéssemos as mesmas coisas que elas, as mesmas condições, talvez pudéssemos ter mais sucesso com os nossos objetivos. A nossa vida, nesse prisma, seria bem melhor. Parece que até mesmo desde criança adotamos este padrão de pensamento e ficamos desgostosos perante a suposta condição que não temos. Sem perceber, criamos um paradigma que, se não modificarmos ao longo da vida, por meio do amadurecimento espiritual, corremos o risco de nos tornarmos eternamente frustrados e deixamos de aproveitar as oportunidades que a vida nos reserva. É natural que nos questionemos e busquemos explicações para o que consideramos fracassos, colecionados ao longo da vida. Eu digo consideramos fracasso, pois na minha concepção o fracasso não existe. O que acontece é que não obtemos o êxito em qualquer empreendimento, porque se nós não obtemos esse êxito é porque existe um motivo. E esse motivo tem que ser trabalhado, ou este motivo nos serve de lição. Já pensaram que este motivo é o que realmente precisávamos que se mostrasse para que pudéssemos avançar como ser humano? Cada um de nós está no lugar certo que tem que estar e precisa para construir o seu caráter e evoluir em todos os sentidos. É estranho como é fácil virar as costas para o que temos realmente e perdermos um tempo enorme em elucubrações sobre o que eu preciso, o que eu não tenho, enfim. Nosso maior exemplo, o Mestre Jesus, jamais questionou a falta de preparo dos seus discípulos, né? Por quê? Porque eles eram homens simples, na sua maioria, pescadores, com famílias também muito simples, morando em casas toscas, enfim. Quem seria Pedro, Tiago, João, né? Para serem os responsáveis pela consolidação da fé cristã? Da mesma forma, quem pensava ser Saulo de Tarso, vaidoso e rigoroso na defesa do que entendia como certo, preparado para levar a boa nova a outras plagas, universalizando assim o cristianismo. Conta-se que certa vez um rei foi visitar o seu jardim e ficou surpreso pelo que ele viu, porque ele só enxergou ali árvores secas, as flores não brotavam. Imediatamente ele chamou o jardineiro, que também não soube explicar o porquê do jardim estar daquela forma. O jardineiro, explicou que estava irrigando, adubando, podando e cuidando da melhor maneira, como sempre fez, mas nada adiantou. Foi então que o rei resolveu perguntar às plantas o que estava acontecendo e, para sua surpresa, elas responderam. O carvalho estava triste porque ele não era tão alto quanto o pinheiro. O pinheiro estava aborrecido porque não produzia uvas como a parreira, e a parreira queria produzir flores como a roseira, e a roseira queria ser uma árvore como o carvalho.
Somente um pé de amor perfeito estava belo e florido. Intrigado com aquilo que via, o rei foi falar com o amor perfeito, que respondeu: Como posso querer ser alguém além de mim? Somente tento ser o melhor que posso a cada dia. Vou repetir. A florzinha amor perfeito respondeu: Como posso querer ser alguém além de mim mesmo? Somente tento ser o melhor que posso a cada dia. Que simples, mas verdadeira lição de vida que cabe a todos nós. O que estamos fazendo com os nossos potenciais? E esses potenciais foram concedidos por Deus. Todos nós temos o nosso potencial. Paremos para analisar sem o véu da inveja ou da vitimização, que nos coloca sempre na condição de que não temos o necessário e, portanto, também não somos o suficientemente bons para realizar o que consideramos importante. Façamos uma análise livre de toda ideia pré-concebida. Será que estamos, fazendo o nosso melhor como o amor perfeito da história? Valorizamos os nossos recursos e os colocamos no trabalho de construção de nós mesmos, contribuindo sempre com o coletivo? Tomemos cuidado para não estacionarmos no meio do caminho e acabarmos ressecados, sem vício, sem alegria, por não ter sido útil. Pensemos nisto e até o próximo encontro. Existem evidências da sobrevivência da alma? Como é a relação entre a mente e cérebro? A saúde mental pode sofrer influência espiritual? Esse é um convite para você fazer parte da história do maior evento sobre saúde e espiritualidade do mundo, o MEDNESP 2025. Nesse ano, a Associação Médico Espírita do Brasil completará 30 anos de pioneirismo nos estudos científicos da saúde integral, que considera o ser humano em suas dimensões biopsicossociais e espirituais. Você terá a oportunidade de estar junto com Rossandro Klinger, Décio Iandoli Júnior, Andrei Moreira, Gilson Luiz Roberto, Irvênia Prado e muitos outros palestrantes, tendo acesso às principais pesquisas que têm transformado o cuidado à saúde. Por isso, o tema central do MEDNESP 2025 é servir para curar-se. O verdadeiro sentido da espiritualidade envolve esta conexão para além de nós mesmos, e esse é o caminho para a saúde integral. Serão abordados temas fundamentais, não apenas para os profissionais de saúde, mas a todas as pessoas que desejam contribuir para levar mais saúde ao mundo. Venha descobrir de 19 a 21 de junho em São Paulo, porque servir pode ser a chave para a saúde de todos e como você pode implementar esta prática na sua vida. Acesse agora mesmo www.mednesp2025.com.br. Confira a programação e garanta sua inscrição, pois as vagas são limitadas.
E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos. Sempre é uma alegria imensa estarmos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para concluirmos nossas reflexões a respeito do esquecimento do passado, conforme consta no O Livro dos Espíritos, onde os espíritos da codificação respondem às questões 395 a 399. Então vamos à pergunta 395. Podemos ter algumas revelações de nossas existências anteriores? E os espíritos respondem: nem sempre. Muitos sabem, entretanto, o que foram e o que fizeram. Se fosse permitido dizer abertamente, fariam singulares revelações sobre o passado. E o Espírito Miramês, no livro Filosofia Espírita, volume 8, diz: quem deseja crescer nos seus caminhos para o Cristo deve se esforçar, alimentando a fé e fazendo desabrochar o amor no coração. Para tanto, devemos imitar o exemplo de vida de grandes espíritos que passaram por este mundo, e dentre todos o maior é Jesus Cristo, padrão incomparável da bondade e do amor. Lição viva para toda a humanidade. Muitos companheiros do plano físico desejam ardentemente saber do seu passado. Porém, se souberem da realidade, entristecer-se-ão nos caminhos diante dos reparos que deverão fazer, por muitas vezes com a própria vida. Ficando seus registros no baú do esquecimento, é bem melhor para as lutas que se devem empreender. Se fosse permitido falar do passado a todas as criaturas, haveriam muitas histórias para serem contadas e muitos livros para serem escritos. Por enquanto, o silêncio é a resposta. Quem deve arrumar voo para o desconhecido em aparelhos materiais não deve fixar o pensamento nos antigos instrumentos de viagem, e sim naquele que está usando no momento, conclui Miramês. E a pergunta 396. Certas pessoas acreditam ter uma vaga lembrança de um passado desconhecido que se apresenta a elas como a imagem passageira de um sonho que se procura em vão reter? Essa ideia é apenas ilusão. E os espíritos da codificação respondem: algumas vezes é real, mas muitas vezes é também ilusão, contra a qual é preciso ficar atento, porque pode ser o efeito de uma imaginação superexcitada. E na pergunta 397, nas existências corpóreas de natureza mais elevadas que a nossa, a lembrança das existências anteriores é mais precisa? E os espíritos respondem: sim, à medida que o corpo se torna menos material, as lembranças revelam-se com mais exatidão. A lembrança do passado é mais clara para aqueles que habitam mundos de uma ordem superior. E a pergunta 398. Pelo estudo de suas tendências instintivas, que são uma recordação do passado, o homem pode conhecer os erros que cometeu? E os espíritos respondem: sem dúvida, até certo ponto, mas é preciso dar-se conta da melhora que pôde e pode se operar no espírito e as resoluções que ele tomou na vida espiritual. A existência atual pode ser bem melhor
que a precedente. E a pergunta 398A. A existência pode ser pior, ou seja, o homem pode cometer numa existência faltas que não cometeu em existências precedentes? E os espíritos respondem: isso depende de seu adiantamento. Se não resistir às provas, pode ser levado a novas faltas que são consequência da posição que escolheu. Mas, em geral, essas faltas mostram um estado estacionário do que retrógrado, porque o espírito pode avançar ou estacionar, mas nunca retroceder. E a pergunta 399. Sendo as vicissitudes da vida corpórea ao mesmo tempo uma expiação pelas faltas passadas e provas que visam ao futuro, pode-se então dizer que, da natureza dessas situações, se possa deduzir o gênero da existência anterior? E os espíritos respondem: muito frequentemente é isso possível, uma vez que cada um é punido pelos erros que cometeu. Entretanto, não deve ser isso uma regra absoluta. As tendências instintivas são a melhor indicação, visto que as provas pelas quais o espírito passa se referem tanto ao passado quanto ao futuro. E Allan Kardec complementa dizendo: alcançado o fim marcado pela providência para a sua vida na espiritualidade, o próprio espírito escolhe as provas às quais quer se submeter para acelerar seu adiantamento, ou seja, o gênero de existência que acredita ser o mais apropriado para lhe fornecer esses meios e cujas provas estão sempre em relação com as faltas que deve expiar. Se triunfa, se eleva; se fracassa, deve recomeçar. O espírito sempre desfruta de seu livre arbítrio. É em virtude dessa liberdade que escolhe as provas da vida corporal. Uma vez encarnado, delibera o que fará ou não e escolhe entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio seria reduzi-lo à condição de uma máquina. Ao entrar na vida corpórea, o espírito perde momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as ocultasse. Entretanto, às vezes tem uma vaga consciência